Outra coisa importante, o Brasil ele tem condições climáticas muito favoráveis para que a madeira chegue ao ponto de corte rapidamente, né? Esse é um grande desafio que a gente tem, a gente está bastante focado nisso. Agora, de uma maneira geral, eu acho que a mensagem que a gente tem que deixar para o nosso público que está assistindo a gente é um pouco conhecer um pouquinho mais a respeito da construção industrializada. Se você olhar para o mercado futuro, né, você acha que essa concorrência poderá impor alguma dificuldade no futuro, né? Um aumento da demanda para a construção industrializada? Eles construíram, eles não sabiam nem que tinha que ter um DATEC. Eles não sabiam que tinham que ter uma certificação para colocar uma casa no mercado. Então, assim começaram, né, em 2009, e assim foram aprendendo. Olá, eu sou Paulo Oliveira, presidente do Conselho do Clube da Construção Civil e CEO da Aratal. Eu tenho a satisfação de conduzir mais uma edição do C3 Talks e nós vamos falar sobre construção off-site e modular. O foco dessa edição são edificações industrializadas em wood frame, e para esse bate-papo nós convidamos o Ronaldo Pacelli. O Ronaldo é CEO da Tec Verde. Seja muito bem-vindo, Ronaldo. Muito obrigado, Paulo. Um prazer enorme estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouquinho da história da Tec Verde. Obrigado pela tua disponibilidade e pela tua presença. Eu que agradeço. Legal. Bom, antes de iniciarmos, eu queria convidar todos os que nos assistem a conhecerem e apoiarem o Movimento Brasil Viário, em prol do avanço da construção industrializada no Brasil. O site do Brasil Viário está na legenda desse vídeo e a sua adesão é muito importante para a gente, seja profissional, o apoio da sua empresa, e não tem qualquer custo. Nós precisamos nos unir e precisamos aumentar a nossa massa crítica para a gente destravar os gargalos que impedem o crescimento da construção off-site modular no Brasil. Bom, vocês sabem, a Tec Verde é uma empresa de destaque que vem recebendo investimentos e tem hoje uma participação importante em produtos industrializados, sobretudo no mercado de habitação de interesse social. E eu gostaria, Ronaldo, que você, por gentileza, comentasse brevemente a história da Tec Verde desde a fundação e sobre como foi a sua jornada profissional até chegar na construção modular e off-site. Claro. Paulo, muito interessante a pergunta, porque a Tec Verde é uma empresa genuinamente brasileira, formada por 4 universitários, 3 inicialmente, se juntaram, assim como uma banda de rock. Os caras se juntaram porque tinham o grande sonho, e tem até hoje, de tornar a construção civil mais industrializada e sustentável. E chamaram um quarto universitário através daqueles avisos de mural. Legal. Parece uma banda de rock. E eles começaram assim em 2009 e desde lá aprenderam bastante. Então, imagina que a primeira casa que eles construíram, eles não sabiam nem que tinha que ter um DATEC. Eles não sabiam que tinham que ter uma certificação para colocar uma casa no mercado. Então,
assim começaram, né, em 2009, e assim foram aprendendo de uma maneira bastante estruturada e desenvolvendo através de muitos erros, muitos aprendizados e muitos acertos. Isso foi interessante, toda essa jornada de desenvolvimento, porque em determinado momento, eu, que sou um profissional oriundo dos atuais acionistas da Tecverde, dois grupos grandes, como Etex e Arauco, se juntaram e começaram a estudar como estava, em que estado estava o desenvolvimento da construção industrializada no mundo. Começamos a avaliar potenciais empresas que poderiam se juntar a um portfólio e fazer uma fusão e uma aquisição dessas diversas empresas. E até aquele momento a gente estava fazendo um estudo muito concentrado na Europa, onde tem essa tecnologia bastante desenvolvida, né? Naquele momento nos chamou a atenção uma empresa brasileira. A gente não tinha nenhum plano de fazer uma aquisição na América Latina, fizemos uma aquisição e a aquisição foi a Tecverde, exatamente pela forma como nos chamou a atenção que essa empresa e esse grupo de pessoas fantásticos, empreendedores fantásticos, desenvolveram uma tecnologia que já era bastante desenvolvida na Europa, mas aqui no Brasil não tinha nada a dever para o que foi desenvolvido na Europa. Então, fizemos a aquisição da Tecverde, juntamos a Tecverde a um portfólio de outras empresas que a gente adquiriu na Europa. Após a gente fez a aquisição de 2 empresas na Irlanda, uma na Inglaterra e uma na França. Após o término dessa jornada de aquisições, eu me juntei pessoalmente ao negócio da Tecverde para poder, entendendo que a gente podia contribuir muito para desenvolver ainda mais essa tecnologia no nosso país. E eu acredito que, de fato, aqui no Brasil a gente tem um potencial enorme de desenvolvimento dessa tecnologia. Muitíssimo. Muito bacana, Ronaldo. História bonita. Parabéns e muito sucesso. Obrigado. Bom, a Tecverde teve também grande importância na construção de hospitais, né, para atender os pacientes acometidos pelo Covid-19. Né? Você podia contar para a gente, por favor, Ronaldo, sobre essa experiência? Claro. Foi uma experiência fantástica. A forma como a construção industrializada foi capaz de atender e entregar equipamentos de uso contínuo, perene, não foram desmontados após a pandemia, ou ainda estão em período de pandemia, mas ainda não foram, são equipamentos que vão ficar para sempre. E como a reação foi rápida. Assim, logo no início da pandemia, quando já houve a concepção dos hospitais, a produção, a montagem e a entrega rapidamente para que pudessem ser utilizados ainda durante o período de ápice da pandemia e salvar uma quantidade enorme de vidas. Então, é uma forma de como a velocidade, a previsibilidade e a segurança da construção industrializada pode entregar para a construção civil e ajudar também a sociedade nas suas necessidades. Isso foi muito interessante porque chamou a nossa atenção para um mercado específico. Como você mencionou na abertura, a Tecverde se desenvolveu muito em construção de habitação de interesse social. E nesse momento a gente percebeu que existe também um mercado que a gente pode atender, que são as construções não residenciais. Então, naquele momento, a gente entendeu um pouco a necessidade desse tipo de mercado e desenvolveu uma linha de negócios específicas para atender hospitais, escolas, hotéis, construções não residenciais que também necessitam da previsibilidade, da velocidade e da segurança da construção industrializada. Então, a gente abriu uma linha de negócio específica para atender esse tipo de mercado e tem desenvolvido bastante bem. Excelente, Ronaldo. E, na tua visão, quais são as principais barreiras que impedem o avanço da construção off-site modular no Brasil? Olha, Paulo, conhecendo como essa indústria, como essa tecnologia se desenvolveu em outros países, a gente tem, aqui no Brasil, a gente poderia mencionar uma série de barreiras, né? E são barreiras muito tradicionais, não só para esse tipo de negócio, como outros, né? A complexidade tributária nossa, a estruturação da nossa tributação, da legislação normativa, uma série de coisas que poderiam ser barreiras. Mas eu acho que a principal barreira, e eu acho que o C3 tem desenvolvido uma iniciativa fantástica para ajudar a endereçar essa barreira, é o desconhecimento. Então, assim, à medida que a gente for capaz de entender um pouco mais de como a tecnologia, o método, a industrialização do processo produtivo na construção civil, como isso pode ajudar a tornar
utilização de recursos de uma maneira mais eficiente. À medida que a gente conseguir difundir esse conhecimento, eu tenho certeza que as pessoas vão aderir mais. E nesse aspecto, o Brasil Viável é uma ferramenta fantástica para difundir esse conhecimento. Legal, legal, legal mesmo. Obrigado, Ronaldo. Outra coisa importante, o Brasil ele tem condições climáticas muito favoráveis para que a madeira chegue ao ponto de corte rapidamente, né? Se você comparar com o Canadá, com os países nórdicos e com a Europa, o Brasil realmente tem amplas vantagens competitivas. Isso certamente favorece o sistema wood frame, né? Mas existem outros setores da indústria que também consomem o mesmo tipo de madeira que a Tec Verde utiliza na sua produção, né? Se você olhar para o mercado futuro, né, você acha que essa concorrência poderá impor alguma dificuldade no futuro, né? Um aumento da demanda para a construção industrializada? Como é que você vê isso no futuro? Existe alguma preocupação com a construção competindo pela madeira, competindo com outros setores industriais? É lógico que quando a gente fala de um mercado de bens finitos, automaticamente pode haver um tipo de competição por um determinado insumo no futuro. Mas isso não é diferente para esse mercado como para qualquer outro tipo de mercado. Eu acho que a nossa participação é tão pequena, e eu acho que ainda assim que nós fizéssemos... A gente faz esses estudos lá também internamente. Ainda que aumentássemos em 20 vezes a participação da construção industrializada em wood frame no mercado, ainda assim o consumo ia ser muito irrelevante. Então, eu espero que daqui a alguns anos a gente esteja aqui sentado, você me convide para a gente falar talvez de uma possibilidade de escassez de oferta no futuro. Mas eu acho que a gente está muito distante disso. Eu acho que isso ainda não hoje, e eu acho que nos próximos 10 anos a gente ainda não vai conversar sobre esse assunto. É bom ouvir isso, Ronaldo. Outro ponto que eu acredito que seja bastante relevante, você poderia contar para quem nos ouve qual é a preparação, o tratamento que a madeira que você utiliza na produção da Tec Verde recebe? Claro. Naturalmente, de uma maneira muito high level, a gente poder explorar um pouquinho isso, a madeira não é a gente não tem a menor necessidade de tornar isso complexo. É simples. Plantou, colheu, cortou, recebe um tratamento químico importante para a durabilidade da madeira, para que ela possa ser utilizada na construção civil, e entrou no processo produtivo. Essa é a cadeia. Qual é o principal ponto, eu acredito, quando a gente fala da preparação da madeira para a construção civil? A construção industrializada, ela precisa de um grau de precisão importante. Então, a gente precisa ter uma boa cadeia de fornecimento. Então, essa cadeia de fornecimento, ela precisa ser especializada e precisa entender e estar preparada para fornecer equipamentos ou insumos para a construção industrializada. Para te dar um exemplo do corte da madeira, por exemplo, a madeira ela tem que ser cortada com as medidas bastante precisas. Se ela tiver uma pequena diferença, automaticamente a máquina já encontra uma dificuldade para montar no processo produtivo. É um pouco diferente da construção tradicional. Na construção convencional, se você tem um pouquinho de problema no insumo que você recebeu da indústria, você acerta lá no site. Você lá no canteiro de obra você consegue acertar porque ela é bastante personalizada. Já na indústria não. Então, ela precisa de um processo produtivo da madeira bastante bem estruturado e bastante preciso para que ele possa ser utilizado na fábrica, né? Então, essa é uma parte bastante importante, é a parte que mais interessa a gente. Até que, em vez de desenvolver esse conhecimento durante muitos anos, ela sabe muito bem como preparar madeira. O que a gente faz hoje tá dentro dos nossos fornecedores, a gente ajuda os nossos fornecedores a desenvolver a madeira adequada para aplicação na construção civil. Isso é uma vantagem competitiva da Tec Verde. Perfeito, muito bom. Ronaldo, nós estamos chegando no final do nosso bate-papo, mas antes de encerrar, eu queria te pedir uma gentileza, né? Que você nos contasse quais são os grandes desafios da Tec Verde para 2023 e que mensagem você quer deixar para o público que nos ouve. Maravilha, Paulo, obrigado. Eu acho que para a Tec Verde a gente tem uma série de desafios para o ano de 2023, porque os desafios da Tec Verde são os desafios coincidentes com os desafios da industrialização da construção civil brasileira.
mas eu acho que um dos principais que a gente tem é ajudar exatamente a estruturar uma boa cadeia de fornecedores para que a gente possa tornar essa construção escalável. Esse é um grande desafio que a gente está bastante focado nisso. Agora, de uma maneira geral, eu acho que a mensagem que a gente tem que deixar para o nosso público que está assistindo a gente é um pouco conhecer um pouquinho mais a respeito da construção industrializada e de fato, se a gente pensar nos efeitos que ela pode trazer, tanto na produtividade da construção civil, quanto no endereçamento de uma série de questões que a gente tem com relação ao déficit habitacional, a capacidade que esse mercado, que a indústria tem de escalar a nossa oferta de habitações de interesse social no país, a capacidade, se a gente for perceber olhar o nosso país e ver que a gente tem déficits habitacionais crescentes, no dia que a gente for capaz de endereçar as questões de financiamento, a gente automaticamente vai enfrentar uma limitação na nossa capacidade de entrega de novas casas. E a indústria pode endereçar isso muito rapidamente. Então, com 4 ou 5 fábricas, eu consigo aumentar a capacidade produtiva do país muito rapidamente. Então, a forma como a industrialização pode ajudar o Brasil a se destravar, a se soltar e aumentar a capacidade de entrega de habitações por ano é enorme. Então, a contribuição social que isso traz e o impacto que isso tem na utilização de recursos naturais, e falando disso eu falo do menor resíduo, menor quantidade de resíduos, maior segurança que você traz para as pessoas que estão envolvidas na produção, a melhor utilização dos recursos de água, enfim, tem uma série de benefícios que a gente traz bastante em linha com a sustentabilidade, que é o que a gente está procurando. Então, eu acredito que, de fato, a industrialização é um excelente caminho para aumentar a nossa capacidade de produção na indústria da construção civil brasileira. Muito bom te ouvir, Ronaldo. Ótimo conteúdo que você passou. É bom saber que a gente está também no Woodframe num caminho muito positivo em direção aos ganhos de produtividade, redução do desperdício, a melhora da sustentabilidade, coisas que o nosso setor tanto precisa, né, Ronaldo? Esse é o caminho. Verdade. Esse é o caminho. Então, eu queria agradecer ao público que nos ouve, à equipe técnica do C3 e principalmente ao nosso convidado, Ronaldo. Muito sucesso para você e para a Tec Verde, né? Eu que agradeço, Tudo Paulo. de bom, Muito obrigado muitas pela felicidades. oportunidade. Obrigado a Pra você. nós. Obrigado.